Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. O Evangelho de hoje nos oferece o que, sem dúvida alguma, é o texto mais belo e eloquente de Jesus: a parábola do filho pródigo. Uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, que em seu capítulo 15 nos oferece 3 parábolas da misericórdia: a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Todas essas 3 parábolas têm algo em comum. Algo de muita importância se perde. O dono deixa tudo, faz o impossível para encontrá-lo e, quando o encontra, celebra com uma alegria transbordante. Jesus apresenta essas parábolas frente a escribas e fariseus que murmuram e criticam, porque ele acolhe com misericórdia os pecadores. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, essa parábola se chama comumente de parábola do filho pródigo, mas muitas pessoas não sabem o que significa a palavra pródigo. Pródigo significa desperdiçador, esbanjador. E a parábola se chama assim porque o filho mais novo, quando pede a herança a seu pai, a desperdiça ruidosamente.
São muitos os autores que, ao longo da história, têm chamado a atenção sobre o título dessa parábola. O protagonista, na verdade, não é o filho esbanjador, mas sim o pai, que é quem verdadeiramente esbanja a misericórdia. A parábola, portanto, precisa ser chamada não de filho pródigo, e sim de pai misericordioso. E seria muito bom se tu te identificasses com as personagens que aparecem nela. Esse pai misericordioso, esse filho perdido que desperdiça tudo, ou esse irmão mais velho que não é capaz de experimentar a alegria de estar sempre junto do pai. Porém, sobretudo, seria melhor ainda se saboreasses cada detalhe dessa maravilhosa misericórdia de Deus para com seus filhos, especialmente com os mais pecadores. Tens experimentado tu, em tua vida, esta incrível misericórdia de Deus? Em segundo lugar, quero fixar-me neste filho que se vai e na indigência em que ele voltou. Chama muita atenção que seja o filho mais novo, não o primogênito, que se atreve em vida a pedir a seu pai a parte da herança que lhe cabe. Se trata de um gesto feio, como quem diz, quero que morras, ou somente importa-me teus bens. Porém, este pai é tão bom que lhe dá a parte que lhe cabe. Que tipo de pai é esse tão generoso? Mas o filho estraga ainda mais a situação. Quando tem os bens, se vai para longe de casa. E vai pensando que em um país distante será muito mais feliz longe do pai. Porém, quando gastou tudo, então começou a sofrer indigência. Essa é a essência do pecado. Quando tu te afastas de Deus, acreditando que será feliz, que será mais livre, que desfrutaria mais da vida, dá de cara com a tristeza e o vazio. A parábola expressa muito bem, dizendo que esse filho acabou indo cuidar de porcos, animais mais impuros para os judeus, e pior ainda, acabou desejando comer o que comiam os porcos. Entretanto, aconteceu algo em seu coração de filho. Reconsidera, percebe seu erro, se arrepende, decide voltar à casa do pai, se põe a caminho. Tu também, em alguma ocasião, te afastaste de Deus a ponto de sofrer essa carência, essa indigência, esse vazio? Em terceiro lugar, quero dirigir um olhar ao retorno desse filho que, arrependido, e depois de sofrer 1000 carências, decidiu voltar à casa do pai. Um detalhe muito bonito que assinala o evangelista. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Quando ainda estava longe, seu pai o viu. Como é possível? Porque ele estava esperando. Quantas manhãs, quantas tardes, quantas noites, o pai esteve olhando ao horizonte esperando que seu filho voltasse. E, quando o vê aparecer, não fica parado com os braços cruzados, disposto a recriminá-lo, senão que começa a correr, abraça e cobre de beijos este filho que gastou toda a sua herança. O interessante é que o filho nem sequer teve tempo para expressar a frase completa que havia pensado em dizer. O texto dá a entender que, com esses abraços e beijos, o pai não deseja sequer desculpas. O importante agora é que ele está recuperado. Esse pai não o condena. Ele diz: trazei depressa a melhor túnica, porque o pecado nos desnuda, deixa a nossa veste manchada. Estar com Deus faz com que tenhamos uma veste limpa, uma veste de filhos com dignidade. O pai disse também: colocai um anel no seu dedo. É o anel da aliança. Deus quer estabelecer a aliança de amor. Deus te reconcilia com Ele, te perdoa. Disse ainda o pai: põe as sandálias nos pés. Deus não quer que firas os pés com as pedras do caminho. O pecado te deixa descalço, mas Deus te oferece sandálias. Se esses beijos, abraços, esta túnica, este anel são de uma generosidade, de uma bondade e de um amor abundante, ainda tem um detalhe impressionante.
o novilho cevado foi pego para fazer uma festa, porque o filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. No entanto, o irmão mais velho, que esteve sempre com o pai, não teve a capacidade de se alegrar. Ao contrário, demonstra inveja e desgosto porque o pai foi tão generoso com o filho perdido. Tens sentido tu, alguma vez, os abraços e beijos de Deus Pai quando voltaste a Ele? Te alegras que Deus acolhe seus filhos perdidos? Que este Evangelho te leve a admirar a incrível misericórdia que Deus tem para com os pecadores e a alegria que tem no céu cada vez que tu mesmo voltas a Deus, que tu deixas teus pecados. Pare de imaginar que longe de Deus serás mais feliz. Não te enganes, a felicidade está com Ele. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.